Mas eu acho, gente... Isso que eu falo que era super fã. Exato. Mas eu acho, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas às vezes, assistido, eu fico com a sensação de que as Five é escrita por uma geração e meio ali que direcionada a outra geração. E eu digo isso principalmente por conta... eu digo isso principalmente por conta de alguns diálogos que tem e que eu fico assim, que é meio cringe. Eu vou dar 2 exemplos. Tem uma parte que a Lika, se eu não me engano, tá pegando carona com... Deixa eu só ver se eu acertei o nome dela. Isso, não, errei, gente. A Keila tá pegando carona com o ex dela, vocês lembram? Que agora é Uber. E daí ele fala assim pra ela: não, cara, mas é porque deu um problema, uma treta lá na minha agência de investimentos e agora deu tudo errado e eu tô aqui tendo de fazer aplicativo. E, gente, nenhum jovem fala assim, nenhum adulto. Nenhum Ele, inclusive, ele é agroboy. Como não? Eu vi falando treta. Não, gente, isso é muito... Segue a cena. Sim. Qual é a próxima coisa da cena? É o menino enchendo o saco dele exatamente pelo jeito que ele falou. É verdade, mas mesmo assim... Eu vou dar outro exemplo, então. Mas mesmo assim... Aí tem outro exemplo. Ele Refutado, Ronaldo. Não, foi, eu vou segurar. Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição novíssima do Cipá, um podcast. Como vocês já sabem, né, nessa altura do campeonato, o Cipá é um podcast do Correio Brasiliense. Como vocês também já devem ter notado, com muita organização, falando... Um em cima do outro. É só normal. todo mundo muito calmo, uma paz assim. Não, tô brincando. Na verdade, a gente fala sobre entretenimento, sempre um assunto mais leve, uma coisa mais tranquila. E aí, se você for daqueles Ou polêmicas. ou polêmicas. Mas aí eu tenho certeza, Thalita, que já tem alguém no comentário. Ué, mas e cadê os temas sérios? Cadê a economia, o PIB? Sempre tem alguém perguntando do PIB. Gente, vocês podem acompanhar as notícias do PIB lá no site do Correio Brasiliense, tem tudo lá bonitinho. Correiobrasiliense.com.br. E agora vocês devem estar se perguntando, meu Deus, quem são esses loucos falando no meu ouvido? Somos 4 loucos, começando por este que vos fala. Me chamo Ronairi Nunes, estou aqui acompanhado do Vinícius Nader. Olá. Thalita de Souza. Oiê. Camila Germano. Oiê. Oi, Camis, tudo bem? Tudo. Como vocês estão? Todos bem? Estamos Sim. melhores do que deveríamos estar. Realmente. Nossa senhora, mas Gente. do nada ela foi profunda. Socorro. Bom, Nada. e é com esse otimismo, essa alegria, essa leveza, Ela não ia falar nada. Exato, é isso que ela vai ficar calada. essa autoestima Aqui, minha que eu queria apresentar pra vocês. O nosso tema de hoje vai ser um daqueles temas clássicos, mas que a gente não pode deixar de fazer, que são as apresentações aí das últimas estreias do mês de fevereiro. Vocês estão ouvindo a gente já no comecinho de março, se vocês acompanham, né? Isso. O nosso podcast assim que estreia. Acredito que sim. Eu também acredito que sim. A gente teve aí grandes, né, Vini? Muitos destaques ao longo de fevereiro. Inclusive, Camila, produções nacionais aí Sim. brilhando no streaming nacional. É isso. A gente vai falar agora um pouquinho sobre algumas delas. Se vocês perdeu aí. E esse grande destaque, Thalita, qual é? Qual foi? As 1, 2, 3, 4, 5! As 5, gente. As Five. Segunda temporada. Segunda finalmente. temporada, que tá onde, Vini? No Globoplay. No Globoplay, apresenta a vida de 5 garotas, 5 amigas, né? Que já não são mais tão adolescentes, né, Vini? Não. Não nem mesmo. pouco, A nem um gente, pouco. a gente as conheceu ainda adolescentes, Sim. na novela Malhação. Viva a que diferença. Viva a Diferença, que já saiu do ar. Há muito tempo, a Malhação já... A E Malhação ganhou não o M, existe. bom pontuar. Bom deixar claro que ganhou Bom o M. deixar claro, É. pra quem fica zoando malhação. E aí, Camila, depois... As Five virou um spin-off de Malhação, né? isso. Com uma temporada. Você lembra qual foi o ano da primeira temporada? 2020. 2020, Pandemia. assistimos. E agora, em 2023, ela chega com a segunda temporada. Se eu mal me recordo, Vini, você já bateu o martelo aqui que ela tá renovada pra terceira. Eles É. gravaram junto. Sim, ou seja, deve top! ser final do ano, deve estrear a Eles terceira temporada gravaram aí. junto. É, porque demorou pra caramba, né? Demorou. Essa Porque é mais segunda. fácil, né? Gravar de uma vez, A é. reunião. Elas têm- Faziam é. outras novelas, Aham. faziam outras coisas. É, Verdade. Netflix Fora- também faz isso. É. É mesmo? Por que demora tanto então?
Camis, eu quero começar te perguntando, que você apresente um pouco como foi a história dessa segunda temporada, assim, por alto. Não precisa ser nada muito Tá. aprofundado, não vai spoiler o trem pra Tá. pessoa não precisar mais assistir. A gente pega mais ou menos de quando terminou a primeira temporada. Que Isso. cada uma delas tinha seus problemas e seus questionamentos, suas histórias. E aí a gente parte desse pressuposto na segunda temporada de que a gente tá dando uma continuação direta, mais ou menos. Então tem uma que tinha terminado um namoro, aí tá naquela ali, vamos voltar, nananã. E até passa pouco tempo, né? Eu tava jurando que o filho da Lika, se eu não me Da engano, Keila. Não, da da Keila, Keila. isso, ia estar grandão, mas não, ele ainda tá naquela mesma Não, é o idade da mesmo- primeira. É o mesmo ator, É. pois é. Então é um salto temporal bem pequenininho, assim. Eu imagino que não é direto, porque tem a última cena da primeira temporada é bombástica. E a gente quer saber o que aconteceu e a gente não descobre, não. A gente só fica ouvindo o que aconteceu. Vai ter que assistir até o final. Exato. Mas aí, enfim, tem um saltinho temporal e seguimos mais ou menos na mesma linha, contando a história delas, que são 5 amigas muito diferentes nesse nível, cada uma num nicho, e é isso. Isso. Essas 5 amigas eu vou apresentar aqui rapidinho. É a Lika, interpretada pela Manuela Alperti, a Benê, interpretada pela Daphne Bozaski, a Tina, que dá a vida pela atriz que ganha a vida pela atriz Ana Hikari. Travei. E temos por fim, não, Não. a penúltima é a Keila, interpretada pela Gabriela Medveskidovski. Meu Deus, por quê? E gente? Pois agora, por fim, nós temos a Ellen, que é interpretada pela Reslaine Vieira. Isso. Vini, o que você achou dessa segunda temporada em termos de qualidade? Você achou que melhorou? Você gostou? Eu acho que o mais importante nessa temporada é que elas estão bem mais maduras. O tempo realmente passou, elas estão mais maduras. As personagens estão mais maduras, tirando a Lika, que não... Nunca, né? Isso aí. Pedir pra ela ser madura é impossível. Impossível. Nunca vi. Mas mais do que isso, as atrizes estão bem mais maduras. Eu tive um papo com a Daphne, que ainda vai sair no blog próximo capítulo, e ela também me confirmou isso. As atrizes Chique. estão bem mais maduras, estão bem mais focadas no personagem. Uhum. E as personagens também estão bem mais focadas no propósito delas. Uma no propósito profissional, as outras no propósito Pessoal. pessoal, de tentar se desintoxicar, enfim. Elas estão mais maduras e o texto tá mais maduro. Eu acho que não tem mais aquela coisa, aquele rame-rame de malhação. Ai, meu primeiro amor, meu não sei o quê. As questões não são mais essas, as questões são adultas agora. E, inclusive, por falar de maturidade, tem uma cena da Benê fazendo sexo no primeiro episódio. Eu levei um susto. Eu achei que ela nunca fosse fazer Ela faz isso. sexo Mas na ela primeira vai. temporada. O final. Não. O spoiler da primeira temporada. Do Ela é final da muito temporada. Ela faz quietinha. um sexo atriz. Meu Deus. Entendeu? É Então, assim, é verdade. normal. Normal, Ronaldo. Super E por normal. falar, e por falar, A e por Benê faz mais do que sexo nessa temporada. Ela faz um topless na praia, queima os seios, Meu Deus. fica tudo descascando. Ai, que dor, Coitada. meu Deus. Bom, Horrível. e inclusive, eu não sei se vocês repararam, mas no começo, uma coisa que eu achei legal é que no começo da primeira temporada, né, depois que sai de Malhação, começa com a cena do velório, é toda uma Da coisa... mãe da Tina. Isso. Isso, é toda uma coisa mais mórbida, tem aquela narração falando sobre a morte e tudo mais. E agora muda completamente, porque começa a segunda temporada falando de amor e de o quanto é importante você amar as pessoas e estar aberta pro amor. Vocês não repararam isso, mas eu, um fã das Five, reparei. Meu Deus. Oh, meu Deus. Mas bom, Vini, você não respondeu se você bate o martelo positivamente ou negativamente pra essa segunda temporada. Não, positivamente. Eu acho ela melhor do que a primeira, inclusive. Nossa, Você já não. assistiu tudo? Não, faltam 2 episódios. Ah, sim, melhor do Muito que a difícil primeira. cagar em 2 episódios, né? É. Não dá pra... Não dá? Muito bem. Camis, e o seu parecer? Você acha que foi bom, foi ruim? Então, eu gosto dessa nova narrativa que eles estão fazendo. Como o Vini falou, madura, é uma outra versão. Mas assim, eu ainda tenho muitas críticas, porque eu era muito fã da Malhação. Então, eu acho que tinham coisas na Malhação que funcionavam e que aqui eles colocaram como um drama desnecessário. Tipo, um exemplo mais disso, assim, é a Keila, por exemplo, que é a personagem que tem um filho. Na Malhação, ela tinha um núcleo de apoio, que é uma coisa importante numa mãe, uma mãe solo, ainda mais adolescente, né? E aí, nas Five, colocam ela como uma mãe solo mesmo, sem... A criança tem pai na Malhação, tem um padrasto na Malhação e... Vixe, então Uai. erro de continuidade. Exato, isso aí isso me pega ela um tem pouco. aquele amigo que mora com ela, né? É, mas é um amigo que surgiu da Malhação, ou surgiu Não, surgiu nas nas Five.
E nem fala sobre o pai dela, que era uma pessoa, inclusive ele é interpretado pelo Lúcio Mauro Filho, que, por favor, faça uma participação. Por favor, só pedir, é pedir muito. Eu lembro, é verdade. Não é pedir muito. E eu acho que, assim, tinha lugares para participações da Malhação, como, por exemplo, o Lucas Penteado, que fez o BBB e tudo mais, fazia Malhação, podia aparecer. Só assim, a minha crítica é mais tipo assim, personagens da Malhação podiam, não vieram, né? podiam flutuar um pouquinho Michael, mais. Que na primeira temporada apareceu, Uhum. o irmão da... O Anderson. O Anderson, desculpa. Na outra novela ele era Sim. Michael, né? O Anderson. Isso. E também nessa temporada ele não tá, né? Pois é. Eu vou aproveitar e pegar aqui o gancho da Camila pra fazer uma crítica. Inclusive, eu achei que vocês não iam fazer crítica nenhuma. Tô até surpreso, eu já tava aqui preparado. Meu Deus, Ai, Não meu chega, Deus, né? ele tá achando Já que é tava só aqui tudo até mar de rosas. preparado pra ser o bode expiatório do ódio das Five. Mas eu acho, era fã, hein? gente... Isso que falou que era super fã. Exato. Mas eu acho, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas às vezes, assistido, eu fico com a sensação de que as Five é escrita por uma geração e meio ali que direcionada a outra geração. E eu digo isso principalmente por conta... eu digo isso principalmente por conta de alguns diálogos que tem e que eu fico assim, que é meio cringe. Eu vou dar 2 exemplos. Tem uma parte que a Lika, se eu não me engano, tá pegando carona com... Deixa eu só ver se eu acertei o nome dela. Isso, não, errei, gente. A Keila tá pegando carona com o ex dela, vocês lembram? Que agora é Uber. E daí ele fala assim pra ela, não, cara, mas é porque deu um problema, uma treta lá na minha agência de investimentos e agora deu tudo errado e eu tô aqui tendo de fazer aplicativo. E, gente, nenhum jovem fala assim, nenhum Mas adulto. Ele não é jovem. Nem um young Ele, inclusive, ele é adulto. agroboy. Mas peraí. Como não? Eu vivo falando treta. Não, Peraí, gente, calma. isso é Você muito... Segue a cena. Sim. Qual é a próxima coisa da cena? É o menino enchendo o saco dele exatamente pelo jeito que ele falou. É verdade, mas mesmo assim... Eu vou dar outro exemplo, então. Proposital, Mas essa mesmo cena é assim, aí tem outro exemplo. Ele é Refutado, Ronaldo. Não, eu vou segurar. Ele é tido como fora, como jeca, digamos assim, desde a primeira temporada. É isso É mesmo. um personagem dele. Ele tá lá pra isso. Pois muito que bem, tudo bem. Pra esse relacionamento ser contestado. E agora eu quero falar, na hora que Vai. aquela... Não é crush, eu não sei se elas são... O que que a chefe da Ellen é dela? É um crush, né? Pelo que eu entendi. Mas elas têm um interesse amoroso. Tipo, fica subentendido, fica ali uma atração. E aí tem uma parte que a chefe da Ellen tá conversando com a Lika no bar, que é até a hora que a Lika decide sair pra ir atrás da Samantha. Mas aí usar a Lika como exemplo é sempre cringe, entendeu? Se você vai usar ela... Sim, cara, aí aquela a parte Lika eu fiquei é assim, cringe. meu Deus, gente. Mas então, não sei se é, mas isso é uma Mas qual que é o sensação. problema dessa cena? Eu não entendi. Porque a chefe da Ellen tá falando com a Lika, isso. E aí a Lika fala não sei o que lá, meio que um poema assim, você tem de aproveitar a vida e não sei o que lá, que é a hora que ela decide ir atrás da Samantha. Tal qual o Dr. Fred Nicásio, eu entendi que você pegou a referência. Eu amo. E aí, eu não sei, eu fico com a sensação de que esses diálogos estão meio perdidos ali, eles têm uma dificuldade de falar um pra e aí colocam um para. Entendeu? É uma coisa que eu não sei se é muito Meu Deus, necessária. ele tá sendo muito cri-cri, meu Você Deus. está sendo extremamente... Não tô sendo cri-cri. Isso é uma sim, coisa Tá assim. que, curiosamente, eu não acho que aconteça muito em novela. Eles têm essa maior E liberdade. você também não acha que isso acontece em produção americana? Exato. Nenhuma. Pois é. Era isso. Gente, O problema Quando é- seu que a produção ataque. nacional. O problema é ser em português, a gente já entendeu. O problema, Que Ronaldi, ataque. é por ser as Five e não The Five. Não, e agora? Nacional. Não, mas isso o Vini tem razão. Isso acontece muito também em série norte-americana e de todo mundo. E agora eu quero falar uma coisa positiva das Five, que eu acho que é interessante a gente pontuar Lá também. A coragem de toda a diretoria criativa da Globoplay de dar continuidade pra uma coisa que não é tão comum na TV brasileira, como um spin-off, que deu tão certo que ganhou não só mais uma temporada, mas também mais 2, 3 no total, né? Se vocês perderam aí na soma, eu me perdi por um momento, mas eu me achei. E eu acho que isso deve ter precisado de muita coragem deles. Não só deles, mas também de toda a equipe. Elenco, direção, roteiristas. Porque é um problema você tá grudado num trabalho por tanto tempo. Sim. Principalmente sim. aqui no Brasil, que tem uma Sim. lógica tão diferente disso. Claro. Eu acho que isso é legal, mas enfim, né? Aí tudo, nem nada é perfeito. Tudo pode melhorar um É o pouquinho. primeiro spin-off, assim, de uma novela? Boa pergunta, eu não sei.
Eu não lembro de nenhuma, assim, mais de cabeça. O Bem Amado, acho que teve, né? O Bem Amado virou uma série depois. Aham, mas foi só uma temporada. Ah, a gente tá falando de 1900. Calma, Thalita, você tá forçando. Não, mas agora assim, no Globoplay, pelo menos... Virou uma série, que antigamente existia Isso, seriado. Mas eu acredito que pelo menos no Globoplay, eu acho que é o primeiro spin-off, assim. No Globoplay, acho que sim. Muito bem. Vini, você quer pontuar mais alguma coisa de As Five? Sabe quem fez também? Não, ele não quer, gente. Uma novela muito ruim. Que pegou a personagem da Grace. Ai, gente, como era aquilo? Era o remake de Sassaricando. Sassaricando. Como é que chamava? Eu não lembro. Ai, Não lembro. Era uma novela da Sete com a Tata Werneck e o Gabriel Godoy. não Eu sei. continuo sem lembrar. Que foi reprise, a última. Sim. Qual que é? Haja Coração, esse aí. Isso. Muito bem. Ela ganhou um spin-off no Globoplay. E é bom? Não, a novela já não era. É isso As mesmo. pessoas insistiram. Exato. E a reprise ainda só inventou isso aí, que era horrível. Muito bem, Vini. Você quer pontuar mais alguma coisa de As Five que a gente não falou? Não, eu acho que é isso. Eu acho que vale a pena dar uma chance às Five. Sim, com certeza. Não, mas eu não critiquei a ponto de você não assistir mais, Não, cara e não ouvinte. precisa ser Fique fã da série, tranquilo. né? Acho que é importante falar isso. Exato. Da Malhação. Pode Sim. assistir. Você pode começar por É ela. tranquilo, é. Outra estreia que a gente vai falar bem rapidinho, mas que a gente não poderia deixar de pontuar é Outer Banks, Camis. Que bomba, hein? Terceira temporada, Ai, gente, chegou uma agora em tristeza. fevereiro na Netflix. Que bomba. Pra quem não sabe, é uma história de caça ao tesouro. E aí. Os Goonies. É inspirada nos Goonies. Tipo isso. É. Meu Deus. E aí, da primeira pra segunda temporada, eles inventam que tem um outro tesouro. Outros não tem mais. E aí, na segunda temporada tem esse segundo tesouro. E aí, da terceira temporada, eles esquecem que tem esses dois tesouros e inventam uma outra coisa. O Eldorado, gente. Meu Agora eles estão Deus. atrás Vira do uma bagunça Eldorado. sem tamanho. É tristíssimo, gente, porque a série era muito boa. É. Não, assim, muito boa, assim, com a qualidade muito questionável. Mas, tipo assim, boa de sentar e assistir de boa. É, tem um nicho ali. É. E a quarta temporada já tá confirmada, então teremos Meu Deus, mais. Pois é. Por que, gente? Ninguém entendeu. Pois é. Mas agora, pra gente já se encaminhar pro fim do nosso episódio, a gente vai fazer um Cipar um Clique especial, ideia de Vinícius Nader, responsabilidade de Vinícius Nader. Se flopar, é culpa dele. Se flopar, é culpa do Vinícius Nader. É um Cipar um Clique, a Thalita tava dando um tchauzinho pra quem, meu anjo? Para o nosso ouvinte e espectador. Ah, sim. Eu gosto Fã que número o 1 do Carlinhos podcast. Essa cor de camisa porque ele fica mais ruivo. É verdade. É verdade. Thalita, agora que você tá tão concentrada, a gente vai começar o Cipar um Clique de março com você. Explica qual é a ideia que a gente Sim. vai... Gente, aqui agora a gente vai falar sobre as estreias que vão estar aí em todo o mês de março em diferentes plataformas. E a gente vai falar só algumas, mas nós temos uma lista completa no blog Próximo Capítulo, tá bom? Então coloca o Próximo Capítulo, Correio Brasiliense, blog que vai aparecer. Qual é a sua aposta? Eu não tenho apostas, queridos, porque nós aqui todas... Amiga, fala de um que você esperar. Então, gente, dessas aqui todas que a gente separou, eu não assisti ainda nenhuma delas. Meu Deus. Mas eu assisti o... Claro, né? Porque elas são em março, né? Elas não então. estrearam ainda. Mas eu assisti o que vai ter a segunda parte da quarta temporada, que é a parte final, né? Da série toda, Graças porque a ela Deus. não foi, exato. E, gente, assim, o que eu posso dizer? Assisti a primeira parte, assim, descambou. Sabe? Tudo que poderia ter. Mais ainda, Vini. Não, mas eu acho que eles não ficaram naquele cíclico, né? Que, tipo, ele achar uma mulher e ir atrás dela, isso foi lá. diferente. Pelo menos eles não daram isso. Isso foi Eu diferente, acho mas, que tipo eles assim, puderam. tem umas coisas, Camis, tipo, como é que é um negócio medieval, aquele treco, aquela corrente, e aí ele consegue quebrar na parede, Camila? Pelo amor de Deus. Muito Não, bem. mas Will tem que voar que voar que nem Glória Pérez. Muito bem. Então, Camis. assim, a gente vai assistir pra ver como é que acaba. Mas no o trailer, teaser, o isso. teaser da próxima temporada deixou uma No pitadinha teaser, assim. Pode ser que filmou a seja. Love, né? Que é a esposa dele da segunda temporada que ele matou. Porque ela tava querendo matar ele. É. Então a gente não sabe se ela tá viva ou se ele tá vendo ela. Então a gente vai assistir pra ver. Ficamos curiosas. Muito bem. Camis, a sua aposta pro mês de março.
Daisy Jones de The Six, que vai estrear amanhã, dia 3 de março, sexta-feira, no Por que Prime você tava lendo o Video. livro? Hã? Por que você tava lendo o livro? Tava relendo o livro. Porque eu já tinha lido o livro. E aí, A vibe da Thalita. Você tá em série? Por que você tá lendo? não entendi. Gente, eu sou uma pessoa que gosta de quando tem a coisa feita de um livro, eu gosto de ler sempre primeiro o material, depois assistir a série. Olha. E, pois é, você tá vendo, né? Eu acho ótimo. Quando você... Eu não vou falar nem nada. E aí o livro, ele é muito bom, porque o livro ele é feito em formato de entrevista. Então, tipo, a gente não tem uma narrativa contínua. Então a gente vai... também. A série vai ser assim, né? Vai ser toda formato de entrevista, contando a história dessa banda que fez sucesso nos anos 70. Mas depois da turnê do álbum deles que bombou, acabou a banda misteriosamente, ninguém sabe por quê. E aí a gente vai desvendar por quê. É boa? Sim, estou falando sério, é muito boa. É. Porque a gente fica indo e acompanhando pra entender por que a banda acabou. A banda acabou por diversos motivos, mas assim, tem, claro, um núcleo principal, que é tipo... Eu não vou ficar dando spoiler, porque eu acho que vai estragar. E uma coisa legal do livro é que a pessoa que está fazendo a entrevista acaba sendo muito importante para as respostas das pessoas que estão, de quem tá respondendo. E a gente não sabe quem é a pessoa que tá Então, fazendo quando a gente entrevista. descobre quem é a pessoa que tá fazendo a entrevista, tudo faz assim. Por isso eu quis reler, porque daí é uma outra experiência relendo, sabendo Que massa. por que as pessoas estão respondendo daquele jeito. Muito Vou bem. assistir. Vini, a sua aposta, você tem alguma? Tenho algumas, na verdade, mas eu vou falar de uma que Eu acho que eu sei. nem eu sei. Ah, Vou falar de Succession. Eita. Eu acho que ela é uma série que, enfim, é bem densa e gosto. Parece que é a última temporada já, né? já é a última temporada. Da HBO, no dia 26 de março. É uma série pra quem gosta de verborragia. É uma série que tem muito diálogo, muita coisa. É muito boa. É a melhor série dramática atualmente. Digo sem peso nenhum na consciência, sem dúvida, sem questões nenhuma. Eu gosto mais das Five. Nossa, aí agora o Ronaldo vai... Nossa, o horário A cabeça dele vai chegar a explodir. Que você pode ter uma exatamente. série dramática boa brasileira. Meu Deus, ele não sabia. E muito bem. Succession. Coitado do Vinícius, ele não tem nem tempo pra falar. Não, pode ir pra Sul. Você vai falar Só. o quê? Não, Vai eu. falar uma comédia da Apple TV. Provavelmente. Não, mas eu só quero complementar aqui que Succession estreando no verdadeiro shit show da HBO, né? Depois do. Ele vai da falar da bomba de treta The ontem. Idol. Ai, meu Ei, Deus. Succession Vini, estreia mas só- sem ter um Não, sucessor, isso gente. vale um podcast só pra explicar essa é. treta. Eu e Camila, assistam o spin-off do Cipau, um podcast. Eu e Camila falando da HBO. Falando Mas mal de muito The bem. Idol. Agora, pra fechar aqui o nosso Cipau um clique de março, eu vou dar, na verdade, dois destaques de estreia de março. Vou roubar. Claro, né? Sempre. Já que a Thalita, Normal, já que né? a Thalita não se Normal. preparou. Não pode falar. Normal, né? Você sempre rouba desse jeito. Tudo Já bem. que a Thalita não se preparou, eu vou dar a indicação dela. O Ronaldo meu vai falar Eu de tô Ted brincando. Lasso. Vou falar de Ted Lasso, que vai... Claro, porque ele só sabe falar Só ele isso. assiste Ted Lasso. Exato, Gente, né? Até parece. olha, eu não gostei da última temporada de Ted Lasso, que foi a vi nenhuma segunda, cena. né, Camis? Hã? A segunda, a última? A Isso. última foi a segunda. Essa é a terceira. Essa é a terceira. Isso. Mas eu acho que agora com a terceira e a expectativa de que ela acabe, pode dar um gás assim e ela talvez possa é a ficar. última? Não Sim. venderam como... Tipo, tem especulação de que é a última, É a mas nos última. trailers não fala falam que é a última. Pode ser. Pode ser que seja. A Apple vai fazer uma surpresa, gente. Duvido. E eu quero destacar também, rapidinho, só pra gente encerrar, Cidade Invisível, que chega na Netflix. Dia 22. Olha o Ronaldo indicando. Tá tentando se redimir falando de uma série brasileira. A gente entendeu, a gente entendeu. A gente Mas ele fez, vai né, falar mal, Vini? calma. As pessoas que chegaram há um mês atrás, e só sabem criticar, a gente já fez um episódio, né, Vini, Da da primeira temporada. Cidade Invisível é uma aposta diferente da dinâmica brasileira de séries, que sai, a minha grande crítica, que sai do eixo Rio-São Paulo. E a segunda temporada vai chegar aí. Vamos ver, né? Vamos observar. Você viu o trailer? Eu vi o trailer. Você fez você questionar a qualidade dela? Não, eu não entendi nada. Exatamente, aquele que não faz sentido nenhum. Você não consegue lembrar o que aconteceu na primeira temporada, é uma Não, isso tristeza eu só. consigo, mas- Não, Isso eu consigo. isso aí. Lembra de Então, nada. é isso. Nós voltamos no próximo episódio. Voltaremos. Hoje foi um episódio mais curtinho, VaptVupt, mas estamos aqui firmes e fortes. Obrigado, Thalita, meu amor. Camis, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. Assistam Daisy Jones, é isso que eu vou deixar, assim. Camis, eu vou assistir. Tá vendo? Que tá na Prime, né, Camis?
Vini, muito obrigado como sempre. Obrigado a você, obrigado a vocês pela audiência. Muito obrigado, até a próxima e tudo de bom. Tchau.